Saudamos aos amigos e irmãos do Tabernáculo Espírita Apóstolo de Cristo e também aqueles que estão participando conosco nessa live. Queremos agradecer a Márcia Áurea e aos demais confrades desta instituição pelo convite. E vamos iniciar elevando os nossos pensamentos ao alto, fazendo uma prece. Jesus, Mestre, Amigo e Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para estudar mais uma página dos Teus ensinamentos de luz. Permite que os amigos espirituais possam nos ajudar para que entendamos os Teus ensinamentos e ponhamos em prática no dia a dia. Agradecemos por essa feliz oportunidade e juntos contigo refletir sobre as diretrizes que trouxesse para nos orientar aqui na Terra. Assim, mestre amigo, na tua assistência, com a assistência dos bons amigos espirituais, nós pedimos permissão para iniciar a live de hoje. Muita paz e muita luz a todos. Bem, hoje nós falaremos de um texto de Mateus 5.13 a 16, que é: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Esse tema é o tema da campanha CE durante 2022, onde junto com as casas adesas e não adesas nós estamos trabalhando esse tema tão importante. E aproveitamos para trazer o abraço fraterno e amigo de todos que fazem a Comissão Estadual do Espiritismo e também do Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Japoatão dos Guararapes. Então vamos iniciar fazendo uma leitura do texto do Evangelho de Mateus, onde ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais serve, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se esconde a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diante desse texto, nós vamos tentar fazer uma breve interpretação e entendimento de cada item. Esse texto ele está lá nos Evangelhos, colocado ou posicionado logo após as bem-aventuranças, levando-nos a interpretar que Jesus, após levantar o ânimo dos caídos, se dirige aos discípulos que o acompanham para apontar-lhes responsabilidades e conscientizá-los quanto aos compromissos que deveriam assumir como seus colaboradores diretos. Isso também cabe a nós, como seguidores do Cristo, como divulgadores dos seus ensinamentos, refletirmos sobre essa mensagem de Jesus, essa chamada de responsabilidade para todos nós, não só de entender a sua mensagem, mas principalmente pôr em prática no nosso dia a dia. E aí nós vamos tentar interpretar item a item quando Mateus diz: Vós sois o sal da terra. E aí o sal. Na condição de condimento, o sal deve ser utilizado de maneira adequada, de modo balanceado, para não tornar a alimentação insípida ou salgada. Porque se você coloca sal a mais, você estraga a comida. E se você colocar sal muito pouco, não dá o sabor que deveria ser dado, né? E aí o sal, a gente observa que Jesus, que sempre falou em parábolas, utilizando os recursos conhecidos do dia a dia das pessoas, ele utilizou o sal aí como uma forma de parábola, né, para fazer com que o entendimento seja mais fácil. Ele falava das coisas
do dia a dia. A imagem do sal simboliza aí o imperativo do equilíbrio das emoções, bem como a utilização dos valores morais e intelectuais do ser humano, de que já dispomos com segurança para que possamos cooperar na tarefa que nos é confiada. Todos nós somos seres emocionais e a emoção é algo muito importante nas nossas vidas. Nós devemos trabalhar sempre as nossas emoções. Não da forma que às vezes interpretamos quando vemos uma pessoa que, por exemplo, chora por tudo. A gente diz, poxa, fulano é muito... ele se emociona rápido, ele tem a emoção à flor da pele. Quando não é, ele tem um descontrole emocional. Quem tem controle emocional, ele está preparado para entender todas as vicissitudes da vida, agir com inteligência, com raciocínio e não sair da forma correta de agir. Mas adiante ele fala, ora, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Como podemos interpretar esse texto de Mateus? É Mateus, ponto 13. Se o sal for distribuído ou destituído do seu componente ativo, ele torna-se insosso, sem sentido. Se os discípulos do Cristo, que ele simboliza aí como o sal da terra, não devem se tornar insípidos, isso é, corruptíveis ou contaminados pelas influências inferiores com que os afastam da vivência do Evangelho. E muitas vezes nós vemos isso. Nós somos cristãos, nós frequentamos um templo religioso, temos uma conduta de vida que aparentemente é boa, mas nas entrelinhas nós cometemos algumas gafes, alguns desvios no campo das virtudes, não é? Da ética, da moral e por aí vai. E muitas vezes nós estamos aprendendo, entendendo a lógica que Jesus nos orientou e estamos vivenciando de outra forma. É o que se diz, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Então a gente tem que estar atento e nos policiarmos com relação a isso. Não é fácil, principalmente nos dias de hoje, onde nós somos cercados por tantos atrativos, por tantas coisas que nos puxam para caminhos não muito seguros. Mais adiante, no 5.14, Mateus fala, vós sois a luz do mundo. E aí a gente começa a ver a nossa responsabilidade como luz. Jesus dizendo que nós somos luz. Se nós somos luz, nós devemos fazer brilhar a nossa luz. E onde está a nossa luz? Será que nós vivemos uma vida de luz? Uma vida de clareza? Essa afirmativa de Jesus, né, interpretada aí por Mateus, evidencia o que? Uma proposta educativa, um processo educacional do ser humano. A própria evolução dos seres é um caminho que vai das trevas para a luz. Então, o homem precisa se educar espiritualmente, não é educação formal, onde nós às vezes temos conhecimentos diversos, especialidade em diversas áreas, domínios em diversos campos da tecnologia, da ciência, mas não educamos o espírito, a questão moral, a questão ética. Nem sempre uma pessoa de muito conhecimento acadêmico, estudioso, ele é uma pessoa educada. Ele tem conhecimentos acadêmicos, mas não educação, né? E às vezes uma pessoa que nem tem uma certa escolaridade, ele é uma pessoa educada espiritualmente. Mas nós vamos ver ainda Mateus 14, quando ele fala, não se pode acender uma cidade
aliás, perdão, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ou seja, se algo está lá no alto, todo mundo que está ao redor pode ver, né? Às vezes em dimensões diferentes, mas ver, né? É importante que aqueles que mais sabem não guardem consigo os conhecimentos adquiridos. Esse conhecimento precisa ser espalhado, compartilhado com os irmãos da humanidade. São conquistas grandiosas que não podem ser escondidas ou guardadas. Agora, como é que a gente pode espalhar esse conhecimento? Saindo, falando para as pessoas, fazendo que elas conheçam e vivenciem? Não. Muitas vezes nós educamos silenciosamente. Às vezes o silêncio ele é utilizado de duas formas. Às vezes o silêncio é prejudicial. Nós evitamos dizer algo ou fazer algo que seria importante naquele momento. Mas tem o momento também do silêncio, da reflexão. Mas o ensinamento mesmo, o conhecimento mesmo que a gente passa, é como Jesus passou, é pela prática, é a educação pela vivência. Mas aí nós vamos ver ainda Mateus falando o seguinte, 5.15. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Como podemos entender essa questão? A luz, ela simboliza o esclarecimento, a orientação, o processo educativo. E aí é onde a gente vem para a casa espírita, e a gente vê que a casa espírita, segundo os orientadores espirituais, ela é principalmente uma escola de almas, onde a gente vem ali esclarecer todas as dúvidas sobre a nossa vida. Como Leon Denis diz lá nas suas obras, né? Saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e qual será o nosso destino, o que será o nosso amanhã. É essa a proposta da casa espírita, é orientar o indivíduo para ele se situar, conhece-te a ti mesmo, e ele sabe de onde veio, o que está fazendo aqui, qual é a sua missão e qual será o seu destino. Senão ele vai passar encarnações e encarnações e vai perdendo, feito o aluno na escola, que se matricula e todo ano ele não passa e é repetente por vários anos. Chega a um ponto que a própria escola não tem como segurar mais aquele aluno preguiçoso. Da mesma forma, nós, embora dentro da própria lei de progresso, vai ter um meio que a gente vai ser forçado, não é, a evoluir, porque ninguém foge da evolução. Mas dentro desse processo educativo capaz de nos transformar para o melhor, veja só, a educação ela tem a função de nos transformar. Aquele que é educado, ele passa a ter as suas atitudes modificadas. É a mudança atitudinal que vai indicar se está havendo educação naquele ser. Então, a candeia deve ser colocada não debaixo do alqueire, encoberta pela indiferença ou interesses pessoais, que muitas vezes nós também nos enganamos. Nós somos indiferentes. Quer ver uma coisa? Às vezes você chega na casa espírita, passa 10, 15, 20 anos assistindo reunião, tomando passe, água fluidificada, ou na sua igreja, no seu templo onde você está, mas não se move para nada. Ou não é só a questão do trabalho na casa espírita, mas no dia a dia continua a mesma coisa, sem nenhuma modificação. E no Evangelho nós vamos ver, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz, pelo desejo que tem de domar os seus hábitos e as suas más inclinações, que todos nós temos. Se a gente não trabalhar essas questões de mudança interior, nós estamos perdendo tempo. E a doutrina espírita é bem clara. Ela vem nos mostrar o processo de lei de causa e efeito, da questão da importância do tempo. Quando nós perdemos tempo, nós estamos cometendo um erro muito grande, não é?
nós estamos sendo antiéticos com a própria criação, com o Criador. Né? Então, não podemos ser indiferentes. Vamos pôr em prática no dia a dia. É chegar em casa e ter o mesmo comportamento que a gente tem no nosso templo, na nossa igreja, no centro espírita. Senão vai acontecer feito aquela criança que disse para o pai: ah, meu pai, eu queria que a gente fosse morar no centro. E aí o pai ficou feliz da vida e perguntou: mas por que, meu filho? Ah, porque lá, papai, você é tão bonzinho, você não briga com mamãe, você não briga com a gente, você não fala do vizinho. Ou seja, o pai, ele era espírita no centro espírita, mas fora do centro espírita, ele não seguia o que ele aprendia no centro. E o centro é a escola onde a gente vai aprender e vivenciar no dia a dia, no ambiente profissional, na rua, com a vizinhança, dentro daquele processo de tolerância, muitas vezes. Quantas vezes nós temos que ser tolerantes? E dentro de casa ninguém nem fala, não é? A tolerância tem que ser redobrada. Agora, quando a gente fala tolerância, a gente diz da gente para os outros. Não, dos outros com a gente também. A gente tem que refletir se nós estamos sendo impactador da tolerância e da paciência do outro que convive conosco. Porque às vezes a gente só vê o problema do outro, mas não vê o nosso. Né? É aquela pessoa que quando chega num local, tem um grupo de pessoas e alguém chega e ó quem vem ali, meu Deus do céu, acabou com a nossa festa. Ou aquela outra que quando vai chegando as pessoas, ah, lá vem fulano, que maravilha, quando ele chega muda tudo, é uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, uma pessoa boa. E aí nós perguntamos, como é que nós somos? Como é que nós nos autoavaliamos com relação a essa questão do chegar no grupo? Como somos recebidos? Porque a gente avalia os outros e nós. Né? Então, como estávamos falando, a indiferença e os interesses pessoais, muitas vezes nós vamos para a casa espírita somente resolver os nossos problemas, mas nós somos o intermediário do Cristo e nós precisamos fazer brilhar a nossa luz porque nós temos uma capacidade imensa das mais diversas formas possível, através da voz, do olhar, do pensamento, da oração. Se você não tiver habilidade para nada, habilidade mediúnica, habilidade de ser um médium passista, de trabalhar na ação social, se você não tiver competência, que eu acho muito difícil você não ter competência para nada, ou você desenvolve, ou você faz pelo menos uma coisa que todo mundo sabe fazer: orar pelos outros. É importante a gente saber orar pelas pessoas. Chico Xavier, ele, segundo Joselma contou, ele recortava aqueles jornais que tinham aqueles desenhos de pessoas que morriam assassinadas, etc., fazia aquele monte na sua mesinha. E Joselma chegou, achou aquilo estranho. Quando ele voltou, ela perguntou: Chico, por que é que você guarda, bota aí na sua mesa esse monte de recorte de pessoas que morreram, que foram assassinadas, que estão presas, que somente desgraça? Ela curiosa, não é? Aí Chico respondeu: ah, minha irmã, é porque essas pessoas, elas têm uma vida tão difícil que ninguém se lembra de orar por ela, todo mundo só fica vibrando negativo para elas. E aí, pelo menos, eu coloco e todo dia eu faço minhas orações, porque pelo menos elas têm alguém que ore por elas. Porque é por essas que a gente precisa orar, porque os bons já são bons. E realmente é uma lição para a gente. Né? Mas vamos lá, continuando aqui, Mateus 5,16. O vocabulário resplandeça, no caso, resplandeça a vossa luz, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Veja que interessante. Assim resplandeça a vossa luz, disse Jesus. Ele estava se dirigindo para a gente. Diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Quer dizer, é você ensinar pelo exemplo das coisas boas. E aí, o vocábulo resplandeça possui significativa carga magnética, imprimindo sentimentos de fé,
de esperança em nós próprios e nas pessoas que nos cercam. Nós somos verdadeiros influenciadores, para o bem ou para o mal. Quantas vezes essa semana eu escutei uma pessoa dizendo para outra que há muitos anos não se viam e se encontraram através de uma ligação telefônica e ela estava falando para outra, mas fulano, olha, você lembra daquele dia que você me falou aquelas palavras? Olha, eu nunca esqueço como aquilo ali foi importante para mim. Quer dizer, aquela pessoa fez brilhar a sua luz naquele momento, até de forma impensada. Mas é a pessoa que vive para fazer o bem. Ela vive com um equilíbrio emocional, vive ligado às coisas espirituais. Então ela não perde minutos para dar momentos para dar um conselho, para orientar, para dar uma força, uma palavra de ânimo. Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade na Terra. Os seres humanos passando por uma provação muito grande. E o que é que nós estamos fazendo por esses que estão sofrendo mais do que nós? Será que nós estamos preocupados com aquele que está desempregado, com aquele que está sem dinheiro em casa, com aquele que está sem onde morar, aquele que perdeu o emprego, aquele que perdeu um ente querido, aquele ente querido que foi inesperadamente? Pelo menos, o mínimo que pode se fazer é orar por essas pessoas todos os dias. Se bem que a oração só, o interessante seria que você tivesse ação, oração, orar e agir, fazer algo por elas. Não é? É tão bom quando nós somos ajudados no momento difícil que chega alguém e nos dá a mão. É muito importante. Não é? Então o esforço de resplandecer os nossos sentimentos mais puros será sempre percebido e aceito por alguém. Mais adiante, em 5,16, Mateus fala: e glorifiquem ao vosso Pai, a vosso Pai que está nos céus. Veja só que interessante. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Se sentirmos Deus como nosso Pai, reconheceremos que os nossos irmãos se encontram em todas as partes e estaremos dispostos a ajudá-los, a fim de sermos ajudados mais cedo ou mais tarde. A vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E se somos todos irmãos, irmão que significa fraternidade, né? Vem de frater, fraterno. Nós precisamos desenvolver esse lado fraterno com os nossos irmãos, não só com aqueles que nós gostamos, com os nossos parentes consanguíneos, mas todo, que Jesus ele não se preocupou com a consanguinidade de ninguém. Ele se preocupou com o espírito, com o ser. Todos nós somos irmãos. E Emmanuel, no livro Pai Nosso, Meimei, no livro Pai Nosso, através de Chico Xavier, ela diz que a vida só será realmente bela e gloriosa na Terra quando pudermos aceitar por nossa grande família a humanidade inteira. E aí vamos ver a questão de diferenças sociais, econômicas, raças, uma série de coisas que a gente sai subdividindo a humanidade e se aproximando daqueles que têm mais afinidade conosco. A Casa Espírita ela deve estar preparada para receber a todos e a todas, independentemente do que sejam, porque Jesus ele conviveu com todos. Jesus, ele na sua sublime missão na Terra, ele poderia escolher um staff que desejasse para conviver com ele, mas ele escolheu aqueles que eram simples, muitas vezes sem muito conhecimento, sem muita leitura, mas eram espíritos que já tinham uma bagagem ali de vivência e estavam dispostos na missão árdua, porém talhada na medida exata para o desenvolvimento espiritual naquele momento com Jesus. Eles estavam preparados para trabalhar pela humanidade. E aí nós vamos ver ainda João falando dessa questão da luz.
No Evangelho de João 8,12, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja só, Jesus é a luz. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. Ou seja, eu vim mostrar o caminho, as diretrizes que o meu Pai determinou, e ninguém chegará na evolução sem passar por essas diretrizes que eu vim trazer. Mas aí Jesus também recomendou: amai os vossos inimigos. Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo e será sempre a força suprema do bem. Então precisamos exercer o bem em todos os momentos da nossa vida, para que assim possamos fazer brilhar nossa luz. E aí, Emmanuel nos diz que precisamos compreender, aceitar, amar e servir. Quem compreende, perdoa sempre. Quem aceita, vê mais longe. Quem ama, ilumina. Quem serve, conquista. E, meus amigos e meus irmãos, dentro desse princípio, nós vamos pensar: eu sou luz, eu preciso fazer brilhar a minha luz. Eu sou o sal da terra, eu preciso dar sabor e alegria onde eu estiver. E assim estamos seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus. Porém, agora nós vamos agradecer por esses momentos que passamos juntos e convido